Bom dia, paz, esperança da parte do nosso Senhor. Nós estamos chegando hoje ao 25º dia dos nossos 40 dias com Deus, desse tempo de quaresma que nós temos partilhado, refletido, repensado, reorganizado, reencaminhado as nossas trajetórias. Que bom é poder estar com você nesse tempo, que bom a gente poder trilhar essa jornada juntos, esse tempo desértico, mas também um tempo de dependência do Senhor. Que bom é a gente poder se encontrar todas as manhãs e começar o nosso dia dessa forma abençoada. E hoje, o tema que vai nos conduzir, que nos vai orientar, que vai nos ajudar a refletir, é o tema da provação. Transformado ou transformada pela provação. A gente vive um tempo de provação. Na verdade, um tempo em que as dificuldades estão diante de nós e elas não pouparam ninguém. Estamos num tempo em que mundialmente estamos acometidos numa situação que nos coloca diante da dor, do sofrimento, das angústias. Não há um lugar nesse mundo onde as pessoas estejam vivendo em paz nesse tempo, porque estamos todas e todos vivendo esse tempo desafiador. Paulo, aos Coríntios, ele vai dizer: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. É a palavra que Paulo fala sobre as coisas que nos acontecem diariamente por causa da esperança que temos na plenitude do reino de Deus. Elas acabam não ganhando tanta importância quanto aquilo que almejamos e quanto a dependência que temos de Deus. Então a gente quer caminhar um pouquinho pensando sobre isso. A gente está falando, do sofrimento que a gente tem vivido como população mundial, como população brasileira especialmente, aqui falando nos nossos estados de forma particular, porque cada um tem uma vivência especial diante dessa pandemia que nos assola, nossa cidade, nossas comunidades locais. Mas além disso que nos toca a todos e todas, também temos vivido questões íntimas particulares, coisas que tocam a nossa vida pessoalmente. São as circunstâncias da vida, São as circunstâncias da vida, são as coisas que acontecem a nós porque estamos vivendo essa vida humana. E aí, quando a gente lê esse texto e quando a gente pensa nesse tema que foi proposto para nós, pensando nessas circunstâncias, a gente acredita, especialmente pela observação, e pela maneira como a gente vê o mundo se encaminhando, de que as circunstâncias, elas ajudam a desenvolver o nosso caráter. E é sobre isso que a gente quer conversar um pouquinho. Essas circunstâncias são a forma como nós vamos nos tornando, é o lugar onde a gente consegue trabalhar para se tornar mais semelhantes a Jesus. A gente tem um estudo da palavra, a gente se orienta cognitivamente, a gente reflete sobre isso, mas é muito possível que diante da circunstância a gente consiga vivenciar de forma mais plena essa semelhança a Jesus. Isso porque eu e você paramos momentos para ler o texto, para entender o texto, mas as circunstâncias adversas, essas a gente tem com a gente em todo o tempo. Bom, a circunstância é o que está diante da gente 24 horas por dia, É o nosso lugar de vivência. Então, nesses lugares é onde a gente pode ser transformado, Jesus, ele já alertou a gente. Ele falou: no mundo vocês terão aflição, mas tenham um ânimo bom. Eu venci o mundo. Então, quando Jesus está dizendo isso, ele está dizendo: olha, ninguém está livre de dor, ninguém está livre de sofrimento, ninguém tem a oportunidade de atravessar a vida inteira sem nenhum problema. Essa não é uma opção. Às vezes a gente vê algumas pessoas apresentando o evangelho
ou tentando vender o evangelho, dizendo, olha, pare de sofrer. Faça isso e você não vai mais sofrer. Faça isso e você vai ser somente um vencedor, uma vencedora. Um evangelho que fala só de glorificação. E essa não é a verdade do evangelho de Jesus. Ele diz, olha, no mundo sim, vocês terão aflição no mundo. Mas fiquem firmes. Porque essa é a realidade cotidiana da vida humana. A gente tem um problema e a gente resolve esse problema e imediatamente tem um outro problema e a gente resolve esse outro problema. E à medida que a gente vai resolvendo esses problemas, a gente vai crescendo. A gente vai passando por um processo de aprendizagem. A gente vai amadurecendo. A gente vai aprendendo a lidar com as circunstâncias, com as situações. E a gente pode, a partir dessas experiências, se tornar mais semelhantes a Jesus. Esses problemas podem ser usados para a gente estar mais perto de Deus. A palavra nos diz que o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito abatido. Sabe o que isso significa? Que nos momentos de maiores lutas, dos problemas mais difíceis, a gente pode mais intimamente, profundamente se conectar com Deus. Porque nesses momentos, quando a gente está sofrendo, quando a gente está vivenciando esses momentos adversos, não tem espaço para oração superficial. Nesses momentos a gente só tem espaço para oração sincera, para oração autêntica. A gente não tem disposição para performar. A gente precisa estar aberto diante do Senhor. É isso que esse texto está dizendo. Um coração quebrantado se aproxima de Deus. E aí, a gente percebe, né, que quando a vida da gente é um mar de rosas, tem um autor, Johnny Erickson, que ele diz que quando a vida é um mar de rosas, a gente pode passar o tempo todo adquirindo conhecimento sobre Jesus, imitando Jesus, citando Jesus, falando sobre Ele. Mas, quando o sofrimento chega, a gente tem a oportunidade de conhecer mais intimamente a Jesus. Quando a gente está passando por momentos difíceis, a gente tem uma oportunidade de aprender coisas a respeito de Deus que nenhuma outra ocasião nos daria a mesma oportunidade. Então, quando a gente pensa, né, nesses problemas, a gente percebe, quando a gente pensa nessas situações todas, quando a gente percebe que perde o controle de todas as coisas, algo que a gente gosta tanto de ter, a gente sente que precisa depender de Deus. A gente sente que precisa se aproximar de Deus. A gente sente que precisa olhar mais diretamente para Deus. Paulo testifica isso. Ele diz, olha, sentimos que estávamos condenados à morte. E percebemos como éramos fracos demais para socorrermos a nós mesmos. Isso, porém, foi bom, porque assim nós colocamos tudo nas mãos de Deus, o único que poderia salvar-nos, pois é capaz até de levantar os mortos. A gente nunca vai saber que Deus é tudo na nossa vida, a não ser que a gente tenha somente Ele. A gente tem o hábito de pensar, quando a gente quer justificar também o sofrimento, a gente tem o hábito de pensar que Deus planejou o sofrimento, né? Então, isso é uma coisa, Deus quis isso, né? A violência, a morte, a dor, a separação, o que for, a pandemia.
Deus planejou isso. A gente às vezes usa essa expressão para justificar a dor e o sofrimento que a gente não consegue entender. Deus não planeja o mal. Isso é uma coisa que precisa ficar claro para nós. Deus não planeja o mal. O mal que nos acontece é consequência, às vezes, das nossas próprias atitudes, às vezes de atitudes de outras pessoas, às vezes são as contingências da vida humana, do corpo humano, as doenças que atravessam o nosso corpo. Às vezes é a má alimentação, falta de exercício, tantas coisas. A gente desregula tanto tudo e a gente quer colocar tudo na conta de Deus. Tem coisa que temos a nossa parcela de culpa, mas tem coisas que a gente não consegue explicar. Sobre essas é mais difícil e a gente quer sempre colocar isso na conta de Deus. Acho que a gente precisa aprender a lidar com as incontingências. Às vezes a gente pergunta, mas por que eu? Por que comigo? Porque somos humanas e humanos. Porque somos pessoas humanas. Estamos aí nessa vida e é natural da vida humana que coisas humanas aconteçam. A limitação do corpo, o processo de depredação do mundo que nos traz essa pandemia. Não é pessoalmente, né, a sua culpa ou a minha culpa, mas é nossa culpa como população mundial, o consumismo, a maneira como lidamos com as coisas que Deus nos deu, a maneira como cuidamos do jardim que Ele colocou nas nossas mãos para zelar. Ele disse, cuidem do jardim. A gente entendeu, depredem o jardim, ou seja, destruam tudo. Consequência. Mas apesar de tudo isso que nos acontece, como a gente pode sair desse momento de sofrimento? Como a gente pode, a partir de experimentar essa dor, de experimentar o luto, de experimentar a perda, de experimentar, a dificuldade, de experimentar o isolamento social, depois disso tudo que nós estamos enfrentando, como a gente vai sair disso? Eu acho que é essa pergunta que precisa ficar para nós. É isso, a partir disso que a gente precisa refletir. Não dá pra gente achar os culpados agora, não dá pra gente... Quem começou isso? Mas é importante saber como a gente vai lidar com isso e como a gente vai, a partir disso, ser novas e novos. E o objetivo de Deus para a nossa vida é sempre que a gente tenha um caráter semelhante ao caráter de Jesus. Quais são as coisas que a gente vai escolher a partir da dor que nós estamos vivendo? Esses problemas, essas situações, essas agonias, essas dores, esses medos, essas angústias. Porque às vezes, diante da dor tão grande que a gente vive, vem uma fraqueza absurda, né? Uma sensação de impotência. E às vezes a gente não consegue nem reunir palavras para falar para Deus. Essas dificuldades têm um potencial absurdo de nos amadurecer, de nos tornar mais parecidas e parecidos com Jesus. Tem o potencial de fortalecer os nossos músculos espirituais, como a gente tem falado. De colocarmos as nossas vidas diante do Senhor. Paulo disse, sabemos que essas dificuldades produzem paciência. E a paciência produz caráter. O que está acontecendo exteriormente ou interiormente também, né? Porque a gente acaba passando por situações também muito dolorosas nas emoções. São coisas importantes, mas é importante que a gente tenha um olhar para além. Como essas circunstâncias vão transformar o que acontece dentro da gente. Jesus, ele veio, a manifestação da graça e do amor de Deus, vivenciou e experimentou todas as dores que eu e você podíamos experimentar.
viveu, passou por tudo. Solidão, tentação, pressão, crítica, rejeição, tantas outras coisas. E nós também passaremos. Nós estamos passando e passaremos. Assim como Jesus. E o que a gente espera é que a gente passe semelhante a Ele. Então é importante que a gente reaja como Jesus reagiria. Como Ele reagiria diante da circunstância que você está vivendo hoje. Como eu devo reagir? Como a gente precisa reagir? A Bíblia nos convida a exultar e a agradecer. A Bíblia diz: deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. E aí você pode me perguntar: pastora, como isso é possível? Como é possível que eu agradeça diante dessa circunstância? E aí eu quero que você repare que Deus manda a gente agradecer, Ele manda a gente dar graças em todas as circunstâncias, e não por todas as circunstâncias. Porque Ele não espera que a gente seja agradecida ou agradecido pelo mal, pelo pecado, pelo sofrimento. Não é sobre isso. Não é agradecer, eu agradeço pela pandemia, eu agradeço pela dor, eu agradeço pela partida. Não. Não é pelo mal que a gente está agradecendo. Pelas consequências dolorosas desse mal na nossa vida. Ao invés disso, Deus quer que a gente seja grato, porque através do que a gente está vivendo, através desses problemas, aquilo que está nos afligindo, Ele está tratando as nossas vidas. Ele está caminhando conosco. A Bíblia fala: alegrem-se no Senhor. Não alegrem-se no seu sofrimento. Porque não importa o que aconteça, a gente sempre pode se alegrar no amor, na atenção, na sabedoria, no poder, na fidelidade de Deus para com a nossa vida. Não importa o que aconteça, a gente sempre pode se alegrar em Jesus, que nos salva, que nos liberta, que cuida de nós, que caminha conosco. A gente pode se alegrar sabendo que Deus passa pelo sofrimento junto com a gente. Que a gente não serve a um Deus distante, desligado, indiferente, que tenta nos motivar com frase que está pronta. Ao contrário, a gente acredita, ama, serve a um Deus que entra conosco no sofrimento. Jesus fez isso quando encarnou e hoje o seu Espírito faz isso conosco também. Deus não nos deixa por nossa conta. Ele sente e cuida de nós. Então, é importante que a gente aprenda a exultar e a agradecer pela presença de Deus que está ao nosso lado. Mas também é importante que a gente se recuse a desistir. Não vamos desistir. A gente sabe que está amadurecendo quando a gente começa a perceber a mão de Deus cuidando de nós, mesmo nos momentos mais difíceis, mais sem sentidos, mais aleatórios, mais doloridos. Nós estamos enfrentando muitos problemas. E eu não conheço todos os problemas, mas você também, eu sei, está enfrentando algumas dificuldades. Para além da que estamos todos e todas enfrentando, você também está enfrentando alguma dificuldade nesse momento. Uma vez uma amiga que estava passando por uma enfermidade, ela perguntou para o médico, ela falou: por que eu? E a médica disse: isso não dá em árvore, isso dá em gente. Por isso você. E essa é uma pergunta que a gente precisa parar de fazer. Ao invés disso, a gente pode se perguntar: o que eu posso aprender diante de tudo isso? Como eu posso crescer? Como eu posso evoluir? Como eu posso me parecer mais com Jesus? Os tempos são duros. Os tempos são difíceis. Mas a nossa esperança, o nosso olhar, não está naquilo que vemos. Nós caminhamos
sem saber que o chão está debaixo dos nossos pés. O nome disso é fé. Caminhamos crendo que o Senhor está cuidando de nós. Então, nessa manhã, eu quero te convidar a não desistir. Não desista. Não desista diante das circunstâncias. Não desista diante dos problemas. Não desista diante das dores. Ainda que o seu coração esteja apertado, ainda que a dor esteja forte, se não houver palavras, permita que o Espírito Santo de Deus clame por você. Ainda que os gemidos sejam inexprimíveis, deixe que o Espírito Santo interceda por você. O versículo que eu queria deixar para você memorizar hoje, Romanos, no capítulo 8, 28, diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, os que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ele não criou o problema, mas Ele transforma o final disso em bênção na sua vida. E uma pergunta para você meditar durante esse dia: como eu posso crescer diante das dificuldades que eu estou enfrentando? Eu quero te convidar para a gente orar e colocar a nossa vida diante do Senhor nessa manhã especial. Deus de graça e bondade, nós estamos na sua presença, Deus, mais uma vez. Trazemos aqui, Senhor, os nossos corações. Tantos corações angustiados, temerosos, aflitos. Ah, Deus, nossos corações entristecidos pela dor, pelo luto, pela perda, pela enfermidade. Nossos corações, Senhor, que muitas vezes estão sentindo, Deus querido, como se tivessem sido desamparados. Não conseguem perceber, Senhor, a Tua presença. Atravessando aquilo que poderíamos chamar de noite escura da alma, Deus querido, quando a desesperança toca as nossas vidas. Oh, Espírito Santo de Deus. Algumas, Senhor, que não conseguem clamar a Ti, ó Deus querido, sentem-se tão distantes, tão desamparados, tão abatidos que não conseguem clamar a Ti. E nessa manhã eu quero pedir, ó Deus, que o Teu Espírito Santo esteja, Senhor, gemendo, que esteja clamando por nós, esteja, Senhor, traduzindo os gemidos, Senhor, traduzindo, Senhor, as palavras, Senhor, que não conseguem ser ditas, traduzindo os anseios do coração. Deus, nós clamamos, Deus, por este mundo que sofre. Nós clamamos por este país, nós clamamos, Senhor, por esses estados, Senhor, clamamos por esta cidade, clamamos, Senhor, pelo Teu povo, crendo que o Senhor está junto de nós nesse tempo, cuidando de nós, nos ajudando a atravessar, ó Deus, nos amparando. Senhor, permita que nós não sejamos mais as mesmas, mas os mesmos ao atravessar, Senhor, toda essa situação. Que, Senhor, ao final disso tudo, Senhor, ainda que no meio disso tudo, nós estejamos, Senhor, crescendo, nos parecendo mais contigo, sendo mais semelhantes a Ti, Deus, no nosso caráter, nas nossas atitudes, Senhor, na nossa maneira de viver e enfrentar a vida. Pai, em nome de Jesus, que esse mal, Senhor, se torne em bem na nossa vida, porque nós nos aproximamos de Ti. Nós pedimos isso, Deus, e pedimos que o Senhor nos dê um dia abençoado, Deus querido, um dia cheio da Tua graça, um dia cheio da Tua esperança. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado pelo Senhor. Até amanhã.